Vamos lá, nação, vamos analisar como foi o primeiro treino de Carlos Ancelotti na seleção brasileira. Os jornalistas do programa da ESPN Brasil falaram e analisaram toda a preparação da seleção com Carlos Ancelotti. Vamos juntos aqui analisar também. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lance Neto, se inscreva, ative o sino das notificações. Coloca aí nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e também coloca aí o que você acha do Carlos Ancelotti. Aí, vai dar certo na seleção brasileira? Deixe a sua opinião. Vamos lá para o vídeo de hoje, créditos e ESPN, link na descrição. Vamos lá ver como foi o primeiro treino da seleção brasileira. É para lá que a gente vai, Pedro Ivo Almeida, Vitória Leite, acompanhando treino aberto nesse início para a imprensa. Tudo bem, amigos? Sejam bem-vindos, beijos aos dois e já estamos com a seleção na tela. Um beijo, Glaucio, um beijo para você, para os amigos do estúdio, também aos fãs de esporte. A gente está aqui diretamente do CT Joaquim Grava, como você bem disse, já acompanhando os primeiros minutos do primeiro treino do técnico Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Ao meu lado, Pedro Ivo Almeida. Boa tarde, amigo. Tudo bem, Vicky? Um beijo para você. Tudo muito novo aqui, né? Uma nova era na seleção brasileira, mas aquilo que a gente já está acostumado, treino rolando na telinha para o fã do esporte do Sport Center, eu aqui com Vitória. Mas é isso, Vitória. As primeiras impressões, nem 2 minutos ali que os jogadores pintaram no campo, né? Richarlison foi o primeiro a pisar no campo. Eu tava com saudade. E você falou uma boa palavra aí, Pedro, de nós estávamos acostumados, né? Acostumados a esses 15 minutos abertos da seleção brasileira, mas o técnico Carlo Ancelotti não estava muito acostumado com isso, né, Pedro? Exatamente, tirou até uma certa estranheza trazendo aqui para vocês do Sport Center, Glaucia, todo o trabalho, ele participando de tudo, querendo entender tudo, dando ok para tudo. Aí foram comunicá-lo que, olha, Ancelotti, aqui no ambiente de seleção brasileira, o costume é o treino aberto à imprensa nos primeiros 15 minutos. Ele deu aquela travada, não necessariamente se opôs, mas queria entender. Então hoje também está sendo uma primeira relação, primeiro contato, primeiro teste aí para entender como é que Carlo Ancelotti, o novo treinador da seleção brasileira, vai lidar também nessa situação toda de imprensa que para ele também é nova. Um treino no CT do Corinthians, o trabalho que começa no Brasil, querendo ou não, pode parecer trivial, uma atividade que a gente acompanha na tela agora de aquecimento e tudo mais, mas é algo que não deixa de ser histórico. É um treinador estrangeiro, é um treinador de renome, é um primeiro treino num projeto mirando a Copa do Mundo de 2026, certo, Vitória? Exatamente, a gente está aqui acompanhando também, né, não só os novos convocados, mas também os novos integrantes da comissão técnica, né, que vieram acompanhando o técnico Carlo Ancelotti. A gente vê o Juan aí que continuou nessas últimas mudanças na seleção brasileira. E lembrando também, né, esse é o primeiro treino e algo quase inédito aconteceu para essa primeira atividade do técnico Ancelotti, porque ele quase teria todos os jogadores, era algo até que a gente estava tratando como novidade, né, a expectativa era essa, mas 3 jogadores ainda não chegaram, o que é bom, né, Pedro? Costuma demorar, geralmente demora 2 dias aí para ter todo mundo, e ele já vai ter no próximo treino de amanhã, o segundo treino, elenco completo, os 3 finalistas da Champions, né, que não chegaram ainda. Exatamente, a gente está acostumado a ouvir os treinadores e até os próprios jogadores sempre pontuando que há pouco tempo para treinar na seleção. Se junta, treina pouco para o jogo de quinta-feira, e esse treino, essa primeira atividade de segunda-feira, quase sempre ela era uma atividade quase que perdida, né? Porque muitos jogadores atuavam domingo na Europa, chegavam durante o dia, não participavam da primeira atividade, era gente completando, às vezes era coisa ali de 10 jogadores só, 12 jogadores ali dos convocados. E esse fim de semana, essa data FIFA, ela tinha uma particularidade que os campeonatos já acabaram, muitos já estavam de férias aqui no Brasil. Então a expectativa era que tivessem os 23 convocados em campo hoje, mas Marquinhos, Beraldo e Carlos Augusto ainda não conseguiram chegar, então apenas 20 dos 20 não, mais do que 20, né? Porque dessa vez a lista foi um pouco mais extensa. Então, faltam 3 jogadores. Então, só para te deixar aqui a informação, às 5 da tarde pousam aqui no aeroporto de Guarulhos os campeões da Champions League, Marquinhos e Beraldo, e por volta das 7 da noite ali, o vice-campeão, não menos importante, Carlos Augusto, fechando então o grupo da seleção brasileira para esse início de trabalho, início de era Ancelotti. Amanhã, terça-feira e quarta-feira também, véspera de Equador e Brasil. Grupo completo à disposição de Carlo Ancelotti. Vitória? É isso, Carlos Augusto, inclusive, que é uma das novidades aí do técnico Carlo Ancelotti para os novos convocados, né? A gente vê também Andreas Pereira, vê Casemiro voltando, Casemiro que pode colocar aí que é a assinatura do Ancelotti, junto com o Richarlison, né? 2 jogadores aí que vieram a pedido do treinador italiano. O restante realmente já
tem aí algumas datas FIFAs que estão sendo relacionadas naquela primeira lista larga, que a gente sempre fala que não significa muita coisa, mas que pode dar aí uma novidade. Por exemplo, o Alexandro, que era um cara que aparecia muito, né? O lateral do Lille. Até o Pedro pode falar um pouquinho disso, né? De como que foi essa integração da lista larga, que foi feita por todos eles, mas que tinha mais a assinatura, é claro, do Caetano e do Juan, que já estão acostumados com a seleção brasileira, Pedro. Exato. Richarlison, que a gente vê puxando a fila, muita disposição, né? Primeiro jogador a entrar em campo, puxando a fila do aquecimento ali da sua coluna, é uma assinatura, sim, de Carlo Ancelotti. A gente pode ver também Andrei Santos, ex-Vasco ali, também fazendo seu aquecimento com suas trancinhas inconfundíveis, também é uma novidade. Agora, o que dá pra gente falar, Vitória, que você citava a tal lista larga, todos os jogadores presentes nessa lista final do Ancelotti para esta data FIFA, em algum momento estiveram presentes também em listas largas do Dorival nos últimos meses. Não existe exatamente uma novidade no ambiente da seleção brasileira. Me refiro, por exemplo, ao Alexandro zagueiro, certo? Ao Andrei, meio de campo, eram nomes que estavam sempre no radar, ao próprio Hugo Souza, novidade na seleção principal, convocado ali no evento, na convocação, na divulgação da lista principal de 23, 25, 26 nomes, mas monitorado já há algum tempo pelo grupo de trabalho de Rodrigo Caetano, Cícero, Juan, Tomás, analista, então eles já vinham sendo muito observados e acabaram compondo essa lista de agora. Você falava em assinatura, sim. Casimiro é um nome que o próprio Ancelotti trouxe ao debate da lista larga com o Juan e com o Rodrigo Caetano, assim como o Richarlison. Se debatia ali quem seria, então são dois carimbos ali, duas digitais que a gente vai poder ver bastante. Imagino que, inclusive, com bastante tempo de campo nesses jogos contra Equador e Paraguai, dá para dizer que são os primeiros carimbos do Ancelotti, numa lista feita a muitas mãos, aí, talvez a 10 mãos, Tomás, Cícero, Rodrigo, Juan e, por que não, claro, o Ancelotti fechando esses nomes para esse primeiro compromisso do treinador italiano à frente da seleção brasileira, para essa primeira data FIFA sob nova direção, podemos dizer assim, né, Vitória? Com certeza, inclusive até quem está comandando aqui essa parte do treino é o Cristiano Nunes, né, que também veio aí uma nova aquisição, podemos chamar assim, da seleção brasileira, que já era preparador físico no Atlético Mineiro e agora também integra a seleção. Mudou também todo o departamento de comunicação e não só isso, né, a energia aqui, Pedro, a gente pode falar sobre isso, a quantidade de gente no treino hoje. Pedro, que tem anos de seleção, pode dizer que tá badalado o treino, né? Vitória, eu acho que você toca num ponto muito importante, que é sobre o ambiente de trabalho, a energia. A gente vê ali o Cristiano que você cita, são as chamadas convocações pontuais, né? Que eles não integram exatamente o quadro fixo da CBF, como Cícero, como o Bruno Baquete de volta na lista, como o Tomás. O próprio Dr. Rodrigo Lasmar, ele é funcionário do Atlético Mineiro. O Cristiano Nunes, igualmente. Eles são convocados nas situações de data FIFA para a seleção, mas acaba, claro, gerando uma sequência ali, acabam sempre sendo os mesmos profissionais. O Guilherme Passos, por exemplo, que é o fisiologista fixo da CBF. O resto é grupo de trabalho que vai sendo convocado para essas datas FIFA. Eu falo de ambiente, Vitória, não é porque tá sol ou porque o treinador é novo, mas tem também uma troca no comando, né, diretivo da Confederação, da CBF, um ambiente de muito temor, muito medo, muita incógnita, sabe? Um ambiente pesado, como a gente sempre citava aqui, e algo que talvez não esteja tão explícito nas imagens, mas que a gente consegue pegar aqui no dia a dia. A coisa hoje é diferente. A vontade é que seja de fato uma nova era, não só pelo Ancelotti, mas também a CBF tentar virar uma época de uma entidade talvez um pouco mais fechada, a cara sempre amarrada, os contatos serem poucos, os contatos serem sempre na base da desconfiança. Isso atrapalhou inclusive muito o ambiente de trabalho do próprio Dorival e da sua comissão técnica. Não existia um conforto ali, vamos dizer 100%, era todo mundo sempre achando que estava na mira de uma avaliação interna, de uma avaliação externa, de um ambiente onde todos eram muito assim, aquele olhar um pouco desconfiado para tudo e para todos. Isso a gente parece que consegue de início enxergar uma mudança por aqui. Vejamos os próximos dias. Amanhã tem mais um treino aqui pela manhã. Mais uma vez o CT Joaquim Grava. Tem também entrevista coletiva. E aí no fim do dia a seleção vai chegar no Equador, em Guayaquil, onde tem mais um treino na quarta-feira antes de fazer o jogo contra o Equador na quinta-feira. A gente está falando bastante aqui, amigos, mas é porque são apenas 15 minutos, né? Então aproveitando as imagens na tela, mas passo para vocês. Se a gente sumir do nada é porque fomos convidados a nos retirar, né, Pedro? Mas estamos à disposição para perguntas e para o debate aí de vocês, Glaucia. É isso. Boa, obrigada, Pedro. Vitória, a gente segue acompanhando esse treino aberto aí com vocês, as imagens ainda na tela aqui conosco. Afinal de contas, a gente precisa aproveitar esses 15 minutos, né, que são raridade já, ainda mais no início de trabalho
como esse tão aguardado da seleção brasileira com o Ancelotti, Breiler. É um momento muito diferente, né? Os companheiros traziam toda essa impressão também de ambiente e tudo mais, mas é óbvio que é algo impactante ver o Ancelotti dando treino da seleção brasileira e toda a expectativa que carrega esse início de trabalho dele. Minutos que valem ouro, né, Glaucia? Até por ter esse primeiro contato do Ancelotti com jogadores no campo, por ter algumas caras novas, como o Alexandro, outras nem tão novas, mas que geram muita expectativa. Andrei Santos, por exemplo, a volta do Andrés Pereira, a volta do Richarlison, que trabalhou e foi bem com o Ancelotti no Everton, e a capacidade do Ancelotti de conseguir aproveitar um ambiente que, pelo menos pelo que a gente se acostumou a ver na seleção, é mais pacificado. Saída do Edinaldo, politicamente ali a sangria estancada, chegou o Samir Chowdhury com um discurso ali pacificador, querendo fazer média com todo mundo. E no campo, a missão do Ancelotti é justamente essa, conseguir tirar dos jogadores não só o melhor futebol, que esse foi o desafio de todos os técnicos recentes da seleção, conseguir fazer com que esses bons talentos reproduzam na seleção futebol de seus clubes, mas também que tenham tranquilidade para trabalhar sabendo que o cara que está no banco tem muito estofo, tem muita história no futebol e em eventuais críticas por tropeços, por derrotas, ele é capaz de amortecer, até porque a intenção da CBF ao contratá-lo era justamente essa, um nome grande para blindar jogadores e também a diretoria, e o Ancelotti, pelo menos, chega num momento que pode conseguir ali uma sinergia entre campo e bastidor um pouco mais, ligeiramente mais tranquilo agora. O primeiro contato dele já é diretamente no estádio, né? Nos estádios, então já é diretamente ali tentando se ambientar, aproximar, e aí depois faz o tour lá do Cristo Redentor, né? Então, de fato tentar diminuir essa distância que existe entre torcida, seleção, enfim, né? Tudo muito blindado ali, que o torcedor de fato se sente muito distante do que nos últimos anos e nos últimos tempos virou a seleção brasileira. E aí eu tô bem curiosa para ver assim alguns nomes que a gente vê voltando para a seleção, como o próprio Casemiro, porque daí é muito partir do que ele foi com o Ancelotti e né, campeão de Champions, enfim, muito mais do que o Casemiro do United, né? Pegando esse contexto agora com o Matheus Cunha indo para o United, então muitas movimentações ali muito também, mais né? um cara de confiança, exatamente, né? Exatamente. A janela europeia já começa a se movimentar de uma forma muito interessante, já tem essas mudanças. Então eu tô bem curiosa, a gente estava até vendo ali com o mesmo coletinho o Bruno Guimarães e o Casemiro. A gente fala tanto dessa referência do camisa 10 do Neymar, mas poucas são as posições de um tempo para cá que a gente olha para a seleção e fala, essa tá 100% definida, né? E aí eu tô bem curiosa para ver como que vai ser esse processo. E até aproveitar também o bom momento de alguns jogadores brasileiros. Perfeito. O Beraldo e Marquinhos chegam de um título de Champions. O Carlos Augusto, queira ou não, foi vice, finalista uma grande temporada com a Inter, embora não seja um titular absoluto. O Rafinha, numa temporada de melhor do mundo, brigando por isso. E o Vini, queira ou não, por mais que não tenha sido a melhor temporada dele no Real Madrid, conhece muito bem o Ancelotti. Então o Ancelotti tem essa capacidade de fazer o Vini render o que se esperava dele desde o começo na seleção, desde que ele se tornou protagonista no Real Madrid com o Ancelotti, ele tem a oportunidade agora de trabalhar com um técnico que tende a fazer uma seleção que joga em torno dele, que tende a dar mais protagonismo ao Vini. Ele tem muitos campeões, eu vejo isso né? como algo muito positivo. Ele tem muitos campeões nessa temporada. Ele tem Alisson com o Liverpool, que não acontecia há muito tempo. Ele tem o Bruno Guimarães com o Newcastle, que também não acontecia. Marquinhos e Beraldo com o PSG. Rafinha em La Liga. Ele tem muitos campeões. O quinteto do Flamengo. O quinteto do Flamengo, forma. Exatamente. Muito legal isso. O Hugo Souza vem como campeão paulista. Exato. Vida, né? Ó, fechou o portão do Enem lá, hein? Já não temos mais imagens. Tá aí, nação, então, a repercussão do primeiro treino de Carlos Ancelotti na seleção brasileira. Ele que deve estrear já agora nas eliminatórias da Copa do Mundo, treinando a seleção. Vamos ver como a seleção vai desempenhar nas mãos de Carlos Ancelotti. Tá aí, nação? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Você que gosta do futebol, é só você ativar aí o sino das notificações aqui no YouTube. Assim, sempre você estará recebendo todas as informações melhor do futebol aí no seu celular, no seu computador. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.